Olá, pessoal, professor Otávio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por ser um material online, podemos estar acessando em qualquer horário do dia. Bom, galera, sei que esse momento não está sendo muito legal, mas devemos manter e dar continuidade aos nossos estudos. E aí, levando em conta o nosso último encontro em sala, que foi sobre substâncias orgânicas, falamos um pouquinho sobre os carboidratos, vim aqui hoje para a gente comentar um pouquinho sobre os lipídios, que são conhecidos aí como os óleos e gorduras. Bom, lipídios são substâncias orgânicas, insolúveis em água, quer dizer que não apresentam afinidade aí com a água, mas são solúveis em substâncias ou solventes orgânicos, como álcool, acetona e outros itens aí. Bom, são substâncias apolares, por isso não apresentam afinidade com a água. E os lipídios, galera, são divididos em 4 grupos principais: os glicerídeos, os cerídeos, fosfolipídios e esteroides. Bom, e aí em cima desses 4 grupos que a gente vai entender um pouquinho como é essa diferença, como é o comportamento dos lipídios. Glicerídeos. Bom, pessoal, ele é formado por um glicerol, que é um álcool, e de 1 a 3 moléculas de ácidos graxos. Bom, então eu tenho aqui o glicerol, que tem principalmente ligações com hidroxilas. Eu tenho aqui os famosos ácidos graxos, com ligações do grupo carboxila. Quando eu tenho a união do glicerol e o ácido graxo, temos os famosos triglicerídeos. E aí essa galerinha que em excesso, digamos assim, no nosso organismo, traz benefícios, mas também traz grandes prejuízos. Bom, os glicerídeos, eles são divididos em 2 grupos. São os óleos, que têm origem vegetal, líquidos na temperatura ambiente. Isso quer dizer o quê? Que no ambiente, dentro da temperatura normal, digamos assim, que ele está colocado, ele vai ser líquido. E os óleos, no caso, vão ter função energética, protetora e impermeabilizante. No caso da função energética dos óleos, como as sementes, temos algumas sementes que são bem oleosas. Esse óleo que é armazenado é principalmente usado na nutrição para a germinação ali do embrião. Impermeabilizante, algumas aves acabam utilizando desse óleo que é produzido aqui numa região chamada de glândula uropigiana, bem próximo a sua cloaca. E aí as aves passam esse óleo o tempo todo nas suas penas para poder impermeabilizar. E aí elas mergulham, voam normalmente sem trazer danos aí à sua saúde. No caso das gorduras, elas terão origem animal. No caso, em temperatura ambiente, está em um estado sólido. E aí vão 2 funções principais do nosso corpo: função térmica e energética. No caso de nós mamíferos, trouxe um exemplo aqui como o urso polar, o que vai acontecer aí? Ele usa dessa camada espessa de gordura, que é esse tecido adiposo que nós temos, para impedir o quê? A perda de calor e manter assim o seu aquecimento. Proteção como contra impacto também, o tecido adiposo nos fortalece, ajuda a diminuir essa questão de impacto. E aí no nosso corpo, de acordo com essa grande produção de oleosidade, a oleosidade na nossa pele impede a entrada, contato de micro-organismos. Mas algumas pessoas, de acordo com o funcionamento do seu corpo, do seu organismo, acabam trazendo excesso dessas quantidades aí de oleosidade, trazendo danos aí à pele. Bom, dando continuidade aí, os glicerídeos são classificados em insaturados e saturados. O que vem a ser, galera? Gorduras insaturadas, como a gente pode observar aqui, ela apresenta uma dupla ligação, e essa dupla ligação faz com que se tornem os chamados óleos, conhecidos também como as gorduras boas, encontrado no azeite de oliva, o famoso ômega 3, que é encontrado nos salmões, nos óleos de canola, por exemplo. Já as gorduras saturadas são as gorduras simples, e aí elas apresentam uma ligação simples, e com isso se tornam as chamadas gorduras ruins. E aí são encontradas principalmente em derivados da carne, bacon, carne de porco, na banha de porco.
E aí eu trouxe uma tabelinha aqui que mostra justamente essa condição das gorduras insaturadas, das gorduras saturadas, na questão do nosso consumo, e aí são consideradas boas ou ruins, principalmente os derivados. Aqui embaixo eu tenho essa condição aqui do aumento do nível e em relação ao chamado colesterol, que a gente já vai falar lá na frente. E aqui ao lado, eu tenho as chamadas transaturadas ou as gorduras hidrogenadas, né? Como já vem dizendo, a margarina, a gordura hidrogenada que mamãe usa em casa na cozinha, ela recebe uma condição maior de hidrogênio e aí, por isso, ela se torna estado sólido, embora seja derivado de óleo, digamos assim. São principalmente usados em produtos industrializados. Bom, outro grupo de lipídios aí são as ceras, ou melhor, os cerídeos, né, que vão atuar na condição na impermeabilização das nossas frutas, em algumas folhas, ou até mesmo no nosso corpo, né, a nossa famosa cera de ouvido, né, atua como impermeabilização, né, impedindo assim, a entrada de micro-organismos no pavilhão auditivo, e a tendência é sempre expulsar. Então fica uma dica aí, na hora de limpar o ouvido, não precisa pegar o cotonete e colocar de um lado para tentar sair do outro. Isso é só desenho animado. Né? É só tirar aquele excessozinho que tem ele de cera por fora, né, saindo ali do ouvido, né? Cotonetezinho bem na beiradinha, só retirar o excesso, que a tendência é sempre estar expulsando o que está vindo lá de dentro. O outro grupo, os fosfolipídios. Bom, os fosfolipídios que fazem parte principalmente daquela galerinha que vai compor a nossa membrana plasmática. Né? A nossa membrana plasmática, que está encontrada em todas as células. Né? Ela é uma dupla camada fosfolipídica, que vai apresentar aí o fosfolipídio com a sua extremidade polar, né, sendo assim hidrofílica, e uma extremidade não polar, ou considerada hidrofóbica, quer dizer que não apresenta afinidade com a água. Inserido nas nossas membranas, né, na membrana plasmática, temos proteínas, né, que nós vamos ver logo mais à frente, né, quando formos falar sobre membrana, permeabilidade. Essas proteínas inseridas vão ajudar principalmente no transporte e reconhecimento de partículas aí pela nossa célula. Esteroides, galera. Outro grupo aí que compreende principalmente os hormônios sexuais e o colesterol. Né? O colesterol que é famoso por ser associado a um infarto do coração e outras doenças cardiovasculares. No caso de colesterol, por ser um lipídio, ele não se dissolve em água, ele é produzido no fígado pelo nosso corpo ou ingerido através da nossa alimentação, né? Através de carnes, ovos, derivados de lipídios. E sendo que quando em excesso, ele acaba trazendo danos principalmente aonde? Nas nossas artérias. Tem uma ilustraçãozinha aqui no cantinho que mostra, né, essa gordura vai se acumulando e aí chega um momento que pode causar um entupimento. E no caso do nosso coração, que ele também possui vasos que levam sangue até ele, esse entupimento evita a chegada do sangue. Sangue, quando não chega aos nossos tecidos, causa o quê? Infarto, que é a morte. Então, esse tecido causa danos. Então, por isso que uma alimentação balanceada, em lipídios principalmente, é muito importante. Atividade física, né? Manter aí o coração funcionando muito bem. Os esteroides são divididos em LDL e o HDL, que no caso o colesterol, chamado colesterol bom e colesterol ruim. E outro grupo aí, dentro dos esteroides, são os hormônios sexuais. No caso da testosterona, o hormônio sexual masculino, que traz aquelas mudanças durante a puberdade, e o estrogênio, que traz também as mudanças secundárias nas meninas. Então, só finalizando aí, o estrogênio trazendo as mudanças nas meninas, né? Aquelas mudanças secundárias, né? Aumento dos quadris, aumento das mamas, né? O início do fluxo menstrual. Então, tudo isso, esses hormônios esteroides. Sendo que, de forma artificial, né, podemos ter alguns problemas aí. No caso, o perigo que os anabolizantes podem nos fornecer. Então, pode trazer aí impacto no desenvolvimento sexual, um aumento, né, do tônus muscular, mas de uma maneira em que o organismo às vezes não consegue metabolizar. E aí consequências ruins podem ocorrer. Por serem sintéticos,
vão trazer sim o aumento dos nossos músculos, mas aí eu vou ter uma redução aí nos órgãos sexuais masculinos, por exemplo, danos no nosso fígado, danos nos rins, né, aumento da pressão arterial, mudança de comportamento, né, o sistema nervoso também fica um pouco comprometido, e um desequilíbrio hormonal, tanto nas mulheres quanto nos homens também, devido a esse excesso aí. E para fechar, galera, o outro grupo aí, para finalizar, são os carotenoides. Né? Os carotenoides que são aqueles pigmentos de cor avermelhada, laranja ou amarela que tem aí nos nossos vegetais. Né? Estão presentes aí nas células das plantas e são importantes no processo de fotossíntese. E no caso dos carotenoides, galera, eles são precursores da chamada vitamina A, né? Essa vitamina que é muito importante, principalmente para os nossos olhos, né? Evitando uma doença aí chamada de retinol, né? Uma doença que pode trazer danos à nossa visão. Beleza, galerinha? Então aí agradeço a atenção de vocês. Espero que eu possa estar facilitando, né? Criando uma ponte aí para o conhecimento de vocês. Lá na página 103, vocês podem ampliar aí o conhecimento de vocês, como eu falei no início lá do vídeo, aí no decorrer do vídeo, sobre as questões do colesterol. E qualquer dúvida um pouquinho mais, a gente está disposto aqui para colaborar com vocês, né? Temos ferramentas aí através de informações do blog, através da plataforma Moderna Compartilha, e esses conteúdos estão lá no livro didático de vocês, a partir da página 99. Tá, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.